Mais uma vez, boa noite, igreja. A graça e a paz de Deus esteja sobre todos vocês, amém? Abram a Bíblia de vocês em Jeremias 32 e depois nós vamos passar para João 6. Rapidinho, Jeremias 32. Jeremias 32 e depois João 6. Pode marcar já João 6 também. Jeremias 32, vamos fazer uma verificação em uma palavra aqui, um versículo, 2 versículos, nesse capítulo 32 de Jeremias, que é o tema da nossa mensagem de hoje. A nossa mensagem de hoje é o Deus do impossível. Então coloque a sua fé no Deus do impossível. Pastor, eu tenho acreditado num Deus muito superficial. Eu vou voltar a exercitar uma fé desenvolvida. E a fé desenvolvida é aquela fé no Deus do impossível. É uma fé poderosa, é uma fé grande. Jeremias 32 primeiro. Abre em Jeremias 32. O que nós nos damos por incapazes quando nós olhamos uma situação com aquele pessimismo e nós falamos assim, não tem o quê? Não tem jeito. É isso que eu quero que vocês procurem identificar na vida de vocês o que parece impossível. O que parece impossível na vida da senhora, dona Fátima? O que parece impossível na vida de Miriam? O que parece impossível? Situações difíceis, desafios diante de vocês que parecem impossíveis, irmã. Digam glória a Deus. Sabe por quê, irmãos? Se nós não controlarmos essas situações, isso faz com que a nossa fé, o nosso crescimento espiritual seja detido. Tem muita gente que está na igreja, mas não consegue olhar para Deus mais como Deus do impossível. Sabe por quê? Porque a impossibilidade conseguiu consumir, conseguiu te diminuir. Impediu o seu crescimento espiritual e, mais ainda, abafou o seu crescimento espiritual. A estatura espiritual que você tinha, você perdeu por causa de uma grande dificuldade. Isso nós não podemos deixar acontecer, igreja. Nós não podemos deixar nada deter o nosso crescimento espiritual. A igreja ela tem que crescer no conhecimento de Deus, para que ela seja liberta. Conhecereis a verdade, e a verdade o quê? Vos libertará. Barreiras intransponíveis, pastor, filho nas drogas, doença incurável, vícios que nós temos de conduta que são coisas que nós lutamos e não chegamos a uma conclusão de dizer assim, eu vou me livrar disso. Isso perturba muita gente. Isso faz muita gente sair da igreja ou viver, transformar a fé em religião. Vem, mas se conforma com o estado de sofrimento, convive com o problema, como eu expliquei, preguei lá no Ano Novo, naquele culto, quando eu disse que Marta e Maria se afastaram do problema quando enterraram o defunto. Amém? Discernindo aquilo ali espiritualmente, pastor, o problema, apesar de terem orado, apesar de conhecerem o poder de Jesus, por causa da demora, eles falaram o quê? Não tem mais jeito, vamos enterrar. Vamos enterrar. Muita gente enterrou a sua dificuldade, muita gente pegou a impossibilidade e virou a página. Não lutou, não procurou vencer, não procurou superar. Por quê? Porque aquilo parecia e parece muito difícil. As coisas muito difíceis, nós estamos acostumados a nos afastar delas. Nós estamos acostumados a rodear.
Se aqui tem uma barreira intransponível, eu vou fazer o quê? Eu vou rodar por fora. Mas aquela barreira está atrapalhando o seu caminho. O caminho que Deus tem para você é aquele. Não adianta você cortar o quê? Não adianta cortar a volta. Você vai ter que usar a sua fé, irmãos. Nós vamos ter que usar a nossa fé. Pastor, é intransponível. A circunstância é impossível. Essa é a condição que eu estou passando atualmente. Uma situação difícil, uma situação impossível de ser superada. Mas eu vou confiar em quem? Eu vou confiar em Deus. E essas situações são comuns hoje, situações difíceis na vida de uma pessoa. Nós temos parentes difíceis, nós temos crises nas nossas próprias vidas muito difíceis, mas só que nós não podemos esquecer de uma coisa: nós temos um Deus que é especialista naquilo que é impossível. Nós temos um Deus que é especialista naquilo que nós não entendemos. É um Deus que tudo sabe, é um Deus que tudo pode, é um Deus que não se espanta. Você se espanta, você se cansa, você fica exausto, você diz que não vai dar, você entra em depressão, mas Deus não. E Deus gostaria muito que você, ao invés de ficar exausto, cansado, se dando por vencido, que você confiasse nele. Que você levasse a sua necessidade até Ele, que você pegasse essa situação que você se encontra, essa circunstância que você se encontra, e levasse a Ele. Pastor, vou levar esse filho e vou apresentar para Deus. Vou levar esse marido e vou apresentar para Deus. Vou levar essa dor, irmã, e vou apresentar para Deus. Eu quero ver se a senhora não vai sair daqui melhor hoje. Eu quero ver. Por quê, pastor? Porque senão esse Deus é falso. Como, pastor, que vai fazer se ela está sentindo dor? Eu não sei, mas Ele sabe. Eu só preciso confiar nele. Eu não sei, eu sou limitado. O médico é limitado. O advogado é limitado. O juiz é limitado. Mas Deus, Ele tudo pode. Deus, Ele tudo pode. O que Ele prometeu, Ele tem feito. O que Ele prometeu, o que está nas Escrituras, Ele tem feito. Ele transforma uma vida, irmã, que ninguém diz que pode ser transformada mais. Mas vocês têm que se apegar com Deus, não é com problema. Ah, pastor, meu marido está me maltratando. Se apega com Deus, entre em oração. Se apegue com Deus. Ah, está acontecendo isso. Se apegue com Deus, procure se orientar na palavra. Procure o conselho do Senhor. Cristão, ele se respalda, se estriba na palavra do Senhor. É na palavra do Senhor que vocês têm que se apoiar. Para isso que existe a igreja. A igreja, ela cultua um Deus do sobrenatural. Não é uma divindade comum, não. Tanto que ele não queria ser chamado de Deus. Eu já mostrei essa passagem aqui para vocês. Deus não é o nome de Deus. Quem falar que o nome de Deus é Deus, está errado. O nome de Deus é Senhor, é eterno, é Jeová Jirê, é Jeová Rafá, é Senhor dos exércitos, é Criador do céu, Criador da terra. Você pode se referir a Deus naquilo que Ele fez. Amém? O nome dele, Ele falou o quê? Eu sou. Ele mandou Moisés dizer para Faraó que era Deus que mandou? Não, você vai dizer que quem mandou? Eu sou. Aí Moisés, eu sou o que sou, e pronto, e acabou. Você quer saber mais o quê? Eu sou. Eu já existo antes de tudo. Eu disse a vocês aqui que Deus não existe, Ele é. Se alguém perguntar para você se Deus existe, não, Deus não existe, Ele é. Quem existe é criação. Deus é. O que é isso, pastor? É um nível de entendimento muito mais o quê? Muito mais elevado. Ah, não, pastor, Deus existe. Não, Deus não existe, não, Ele é. Você existe, eu existo, porque nós fomos criados. Deus não foi criado por ninguém. Por isso que Ele falou, eu sou.
Amém? Digam glória a Deus. Ele é a igreja, Ele é soberano, Ele é poderoso. Nós temos que crer na grandeza do poder dEle. E Jeremias, ele tinha esse entendimento. Veja aí na passagem, Jeremias 32, no versículo 17. Glória a Deus. Olha o que a palavra diz. Ah, Senhor, o quê? Jeremias falou Deus. Ah, Senhor, Jeová. Senhor quer dizer soberano. Senhor quer dizer o quê? Altíssimo. Autoridade suprema. Senhor, porque eu estou submisso a Ti. Senhor, porque o Senhor é o meu Senhor. Senhor, porque eu sou seu servo. Jeremias logo se colocou na posição, no lugar dele, Senhor Jeová, eterno. Eu expliquei para vocês aqui que Jeová quer dizer o quê, pastor? Eterno. Aí ele disse assim, eis que tu fizeste o quê? Os céus e a terra. Olha só que honra que Jeremias dá a Deus. Ele fala de todo o coração que Deus criou o quê? O céu e a terra. Ele entendia que Deus criou o céu e a terra. Você tem que entender isso porque está o quê? Porque está o quê, igreja? Você entenda o que está escrito. Não adianta, mas o pastor, meu professor de física, disse que essa história de criação de Deus é fábula. Então, deixa o seu professor de física com a ciência dele. Se você tem fé, você continua crendo no poder criador do seu Senhor, do seu Senhor, do seu Deus Jeová. Diga glória a Deus. A ciência, ela quer explicar aquilo que não tem o quê? Que não tem explicação. Está além do conhecimento humano. Por mais que eles cheguem perto, por mais que eles possam combinar algumas coisas, eles não conseguem ter uma definição conclusiva da criação do universo. Não tem cientista nenhum no mundo renomado, ninguém que pode dar explicação à criação da terra, do céu, das estrelas, do firmamento. Ninguém consegue entender como que o sol fica lá em cima e não cai, como que a lua fica lá em cima e não cai, como que os planetas permanecem. Amém? Porque isso tudo está além do entendimento de quem? Do entendimento humano. Vocês estão entendendo? O que isso quer dizer, pastor? Eu quero que vocês entendam a grandeza de quem? Vocês têm que entender a grandeza de Deus para quê? Para aplicar isso na própria vida de vocês. Pastor, esse Deus, ele pode fazer coisas que estão além da nossa compreensão. Então, Jeremias vai e diz, tu fizeste os céus e a terra com o teu grande... Não foi com poderzinho, porque não tem como fazer céu e terra. O homem, com todo o poder que ele tem, com toda a inteligência que ele tem, ele não tem como criar. Amém? O homem transforma, o homem inventa, mas o homem não cria. Se vocês pararem para pensar, tudo que o homem cria é a combinação, tudo que o homem inventa, melhor dizendo, é a combinação do que Deus já criou. Quando o homem inventou isso aqui, todos os elementos que estão aqui foram criados por quem? Foram criados por Deus. Pastor, o plástico veio da onde? Essa parte eletrônica veio da onde? Como é que aciona o sistema aqui? Isso tudo é da criação de quem? A energia veio de Deus. A energia veio de Deus. Glória a Deus. Então, Jeremias entendia que Deus era grande. Jeremias entendia que o poder de Deus era grande. Nada. Aí ele diz assim, fizeste os céus e a terra com teu grande poder e com o teu braço o quê? Estendido. Aí no final, não te é maravilhosa demais o quê? Ou seja, não tem nada que seja surpreendente para Deus. Quando você diz assim,
o que eu vou fazer? Você se surpreendeu. E agora? Não vai dar certo. Não tem cura. O médico falou que não tem cura. Isso te surpreende. Isso para você é maravilhoso demais. É algo que está além do seu conhecimento. Maravilhoso no sentido de que não é coisa boa que eu estou falando. É coisa que surpreende. É coisa que deixa você perplexo, paralisado. Você não sabe o que fazer. Mas a Bíblia diz o que aqui? Não te é maravilhosa demais coisa? Ou seja, para Deus não tem nada que impressione. Vocês estão entendendo? Seu problema está te impressionando. Seu problema é difícil. Seu problema é impossível. Mas para Deus não tem nada que impressione. O que Deus quer nessa noite, que quem está com um problema impossível, difícil, que deixa você perplexo, paralisado, pastor, eu estou sem saber o que fazer, se aproxime desse Deus. Se aproxime desse Deus, porque não tem nada para Ele, não tem nada para o Senhor que seja extraordinário. Nada para Deus é extraordinário. Eu não estou entendendo. Isso aqui é maravilhoso. Olha como que é isso, como que aconteceu isso. Você não entende, mas Deus sabe. Você não tem explicação, o homem não tem explicação. A criação do céu e da terra foi algo que até hoje, eles querem explicar. Explosão cósmica. Eles falam, explosão cósmica, atômica. Amém? Uma grande explosão atômica e foi combinando vários fatores físicos e químicos e as coisas foram sendo criadas. Glória a Deus. Mas foi pelo poder de quem? Nós cremos, eu creio que foi pelo poder de Deus. Por que o senhor crê, pastor? Porque o homem não tem explicação para a criação. O homem não tem explicação para o funcionamento do corpo humano. Ele não tem explicação porque o corpo humano racionaliza. Amém? Tem capacidade de cognição, de entendimento, de compreender as coisas, e o resto da criação não tem. Os animais têm instinto, mas não têm inteligência. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Ou seja, nós somos a coroa da criação de Deus. Nós somos algo muito bom, como Ele mesmo disse na criação. Quando Ele criou o homem e a mulher, Ele disse assim, ficou muito. Todo o resto da criação, se você olhar lá em Gênesis, está escrito assim, quando Deus concluiu, Ele disse assim, ficou bom. Mas quando Ele fez o homem e a mulher, Ele disse assim, ficou muito, muito bom. Nós somos o melhor da criação de Deus. Digam glória a Deus. Não dá para explicar. Não dá para explicar como que eu levanto esse braço. Não dá para explicar como que esse braço se mantém erguido. O cientista pode querer explicar, não, mas é o sistema nervoso, comando do cérebro, mas isso tem um limite para ele. Ele não vai entender profundamente, plenamente esse movimento. Por quê? Porque esse é um segredo de quem? É um segredo de Deus. Deus até permitiu que o homem já soubesse de muitas coisas. Tem doenças que não tinham cura. Tem doenças que eram consideradas pragas há 20, 30, 50 anos atrás. Mas que hoje a medicina domina, com um simples comprimido ela cura. Mas doenças que hoje são simples, mas mataram muitas pessoas no passado. Ou seja, Deus tem dado a sabedoria ao homem, tem dado o entendimento ao homem, mas o homem nunca vai entender as coisas plenamente. Porque é um segredo de quem? De Deus. Só que você para, mas você tem que continuar confiando no Senhor. É impossível para você, mas é possível para Deus. É nesse ponto que eu quero chegar. Não que você pare no seu limite, mas que você reconheça o seu limite, mas reconheça a grandeza, reconheça que o Deus que você hoje serve é um Deus do sobrenatural. E Jeremias entendeu isso. Jeremias entendeu isso. Jeremias recebeu uma palavra de Deus
para que ele comprasse, igreja, um campo fora de Jerusalém. Ele recebeu uma palavra de Deus dizendo assim: Jeremias, você vai comprar uma propriedade fora de Jerusalém. E qual era a posição de Jeremias? Jeremias estava detido no palácio do rei Zedequias. Jerusalém estava sitiada pelos babilônios, os soldados babilônios estavam sitiando Jerusalém há bastante tempo, para levar aquele povo cativo. Glória a Deus. Mas Jeremias recebe uma palavra, e ele entende que essa palavra é de Deus, dizendo para ele: compra essa herança, compra essa propriedade. Realmente era uma propriedade, um imóvel. Deus disse a Jeremias: compra esse campo fora de Jerusalém. A situação, Jeremias, está complicada. Você está aí preso. Jerusalém está cercada. Vocês estão no meio de uma crise. Vocês estão num momento ruim para adquirir terra. Esse não era o momento para comprar. Amém? Na lógica, não era o momento para comprar o quê? Nada. Porque na visão das pessoas de Jerusalém, tudo estava o quê? Perdido. Babilônia, os babilônios cercaram tudo, tomaram conta de tudo, e levaram muitos anos na posse das terras dos filhos de Deus. Eles se apossaram do povo, eles escravizaram o povo. Mas Jeremias recebe uma palavra do Senhor. Veja no versículo 6, 32:6. Disse, pois, Jeremias: veio a mim a palavra do Senhor. Veja bem, o pastor Luiz Fernando está falando para você acreditar em qualquer coisa. Eu estou falando para você acreditar na palavra de quem? Na palavra do Senhor. Não é o propósito do pastor: compra a chave, compra a pirâmide, como eu estava vendo agora há pouco na rede social ali. Compra a pirâmide de R$200 que vocês vão ficar milionários. Compra a chave, porque a chave abre qualquer porta. Só cuidado para não abrir a porta do inferno. Amém? Porque você compra a chave que abre qualquer porta, você pode comprar a chave do inferno também. Mas você tem que buscar a palavra de quem? Não é a palavra do homem, vocês têm que buscar a palavra de Deus. A insistência minha aqui é que vocês busquem a palavra de Deus. Saiam do misticismo falso. Saiam da falsa religião. Saiam desse negócio de amuleto. Saiam do sal, saiam da vassoura, saiam de tudo que a igreja queira colocar substituindo o poder de Jesus Cristo. Confie em Deus em espírito e em verdade. Adore. Tenham temor, tenham respeito a Deus. Procurem se controlar, procurem temer a Deus, procurem respeitar a Deus. Pastor, mas eu estou com um problema, eu estou num comportamento fora do padrão de Deus. Então tenha temor, se controle, peça força ao Espírito Santo para você sair dessa, em nome do Senhor Jesus. Você pode não conseguir, mas Deus te tira. Você pode não estar conseguindo, você pode não estar vendo saída. Amém? A minha fé, igreja, é que Deus salva. Eu não posso fazer nada por mim não, mas Deus pode. Eu não tenho força em mim mesmo, mas Deus, Ele me fortalece. Jeremias estava preso, detido, por quê? Porque ele profetizava: olha, se entreguem, porque isso aí é um propósito de Deus. Vocês vão ter que cair nas mãos do Babilônio. Mas os profetas de Zedequias falavam: não, os profetas falavam: não, isso aí não pode ser, nós não podemos nos entregar. Só que a dispersão era um plano de Deus para recuperar o povo de Jerusalém. Era um castigo que eles deveriam passar, mas eles não estavam querendo passar. Mas no meio da crise, Deus fala: Jeremias, compra a terra. Olha o que ele diz no versículo 8, igreja, vamos lá, só para vocês entenderem. Veio, pois, a mim Ananel, filho de meu tio, segundo a palavra de quem? Olha só, não foi qualquer pessoa, não foi uma coisa do coração de Jeremias, mas foi segundo a palavra de quem?
ao pátio da guarda e me disse: compra agora a minha herdade, que está em Anatote, na terra de Benjamim, porque teu é o direito de herança e tens resgate, compra-a para ti. Então entendi que isto era a palavra do... Ou seja, tudo parece muito difícil. Parece que não é o momento. Olha para mim, levante a cabeça para cá. Parece que não é o momento. Parece que não vai dar certo. Mas quem prometeu foi quem? Foi Deus. Irmã, quem prometeu libertar foi Deus. Quem prometeu salvar foi Deus. Então a senhora creia mesmo contra a circunstância. Diga glória a Deus. Quem prometeu a Abraão que ele teria um filho foi quem? Foi Deus. Deus ainda falou: não, você não vai ter um, não, você vai ser pai de uma grande nação. Abraão riu, a mulher riu, glória a Deus. Só que a palavra era de quem? O importante é a igreja conhecer a palavra de Deus. O importante é a igreja conhecer a promessa, por quê? Porque a circunstância, ou seja, a situação, o momento que nós estamos atravessando, vai dizer que não vai dar certo, vai dizer que não tem jeito, vai dizer que não tem saída. É o que eu tenho visto aqui dentro da igreja, na vida de muitos aqui. Pastor, meu casamento não vai dar certo. Mas você tem que se apegar com quem, irmão? Você casou pela palavra de quem, irmão? Se você casou pela palavra de Deus, quem cuida do seu casamento é quem? É Deus. Digam glória a Deus. As profecias de Jeremias estavam sendo negadas, Jeremias estava preso. Jeremias podia falar assim: não é a voz do Senhor. Não é a voz do Senhor. Como muitos dizem, Deus mandou te dizer. Deus falou comigo, mas Jeremias entendeu. Vamos ler aqui, final do versículo 8. Então, final do versículo 8, igreja. Então, entendi que isto era a palavra de quem? Você tem que entender primeiro, não é dizer assim: não, foi Deus que falou, porque o pastor falou. Não. Às vezes o pastor falou, mas foi o diabo que falou na boca do pastor. E é o que eu tenho mais visto aí fora. Deus mandou te dizer, irmão, que o varão está chegando. Aí você pensa assim: é esse que está aqui do meu lado. Aí dá tudo... Aí dá problema. Quem é o varão? Ah, o varão, peraí, Deus está confirmando, porque o irmão perguntou assim: você está sozinho? Aí a pessoa começa imaginando: não, eu vim dentro da van, aí fulano perguntou a mim: você não está solteiro, irmão? Eu também estou. Aí quando você chega na igreja, Deus mandou te dizer, o varão está chegando. Aí você fala: e confirmou. Confirmou. Mas você tem que entender se a palavra é de quem? Você tem que entender se é de Deus, irmão. Não se precipita, não. Amém? Não se precipita, não. Deus está falando que a minha varoa é essa aqui, para eu largar essa aqui. Tem pastor que larga a mulher de mais idade e põe a nova. Ele diz que foi Deus que mandou. Aí ele fala para a igreja: não, foi Deus que mandou. Mas você tem que entender primeiro. Você tem que entrar em oração. Segundo, olha o 8, vamos repetir o 8. Veio, pois, a mim Ananel, filho do meu tio, segundo a palavra do Senhor. Jeremias, ele estava, igreja, firme. Jeremias estava no espírito. Jeremias não estava com a emoção em alta, não. Ele estava concentrado. Qualquer pessoa numa situação como essa aqui dizia: eu não vou comprar nada porque está tudo tomado pelo inimigo. Essa terra não tem valor nenhum. Como que eu vou pagar por uma terra se nós já estamos prontos para sermos dominados e levados desse lugar? Vai haver uma dispersão do povo. O povo vai ser levado para bem longe de Jerusalém. Nabucodonosor cercou a cidade, os muros de Jerusalém.
Um ano e meio depois, Israel teve que se render. Resistiu um ano e meio. Em um ano e meio, eles conseguiram furar o muro. E conseguiram entrar e dominar o povo de Deus. Mas Jeremias recebe uma mensagem do Senhor: compra um pedaço de terra lá em Anatote. Vocês estão entendendo? Digam amém. Pastor, eu no lugar de Jeremias dizia: essa palavra não é de Deus. Aí que está a diferença de quem não tem comunhão para quem tem. Quem tem comunhão vai descansar. Quem tem comunhão não vai ficar em dúvida. Quem tem comunhão não vai ficar perguntando como, mas vai confiar em quem? É isso que eu quero que vocês entendam. Quem tem comunhão, quem está andando, quem está na palavra, quem está firme no propósito. Foi Deus que abençoou meu casamento, eu não abro mão. Ah, não, tem que separar, irmão, essa mulher não era para você não, hein? O diabo está trabalhando no coração de gente aqui dentro da igreja, hein? Está trabalhando. E se a pessoa não se firmar na palavra de Deus, vai se dar mal. Revelação que eu estou dando aqui agora. Amém? Pastor, você está revelando? Estou. Porque está aqui, dentro da palavra. Gente que está se precipitando, gente que não está em oração, gente que não está dentro da palavra, gente que está vacilando na mente, está se deixando levar pelo quê? Pela emoção. Vai acabar perdendo tudo. Vai acabar perdendo tudo. Vai acabar perdendo tudo porque está saindo da palavra de quem? Porque está fugindo da palavra de Deus. Parece que não é, mas é, irmão. Parece que não é, mas é, irmã. Você tem que buscar conhecimento de quem? Conhecimento de Deus. Jeremias falou assim, não, era a palavra do Senhor. Aí no 9 ele falou o quê? Comprei. Tudo parecia impossível de comprar, tudo dizia para não comprar, mas eu vou confiar na palavra porque a palavra de Deus sempre é confusa. A palavra de Deus só entende quem está no Espírito. A Bíblia diz que a palavra de Deus não se discerne de forma humana, racional. Ela só se discerne no Espírito. Você tem que entrar em oração, você tem que pedir direção a Deus, você tem que falar com Ele, Senhor, que voz é essa que está perturbando o meu coração? Essa voz é do Senhor? Essa voz é do Senhor? Será que tudo que eu pensei que era de Deus não é de Deus? Que tem hora que a gente pensa, senhor Arimaldo, que aquilo que é de Deus, a gente está pensando que não é de Deus. Amém? Às vezes o senhor está pensando que não é de Deus, mas é de Deus. E o que eu estou achando que é de Deus não é de quem? Não é de Deus, eu estou trocando as bolas. O diabo trabalha na mente, o diabo trabalha na carne, e você recebe na carne. O diabo trabalha na carne, e você recebe na carne. E a Bíblia diz que quem cultiva para a carne, colhe o quê? Colhe morte, colhe destruição, colhe corrupção. Corrupção quer dizer destruição, digam glória a Deus. Mas quem planta no Espírito, colhe o quê? Colhe vida. Colhe vida. Quem vive no Espírito, tem vida, e vida com abundância, diga glória a Deus. Então eu tenho que buscar a palavra de quem? Mas Jeremias, ele creu no impossível, e foi feita a negociação. Ele creu no impossível, irmão, e disse assim, não, eu vou comprar porque a palavra é de quem? Eu vou permanecer porque essa palavra é de Deus, porque essa mulher é de Deus, foi Deus que me deu. Foi Deus que me deu. Amém? Aparentemente parecia um péssimo investimento. Jeremias estava detido no palácio, mas Jeremias disse, não, eu vou comprar o campo, porque veio essa palavra foi de quem? Essa palavra foi de Deus. Parece, irmão, que o lugar que você está é ruim, mas esse lugar é o lugar que Deus quer que você esteja.
Parece que esse momento, irmã, esse momento você diz assim, isso é uma porcaria, uma droga. Isso aqui, para mim, não vale nada. Mas é aí que Deus quer que você esteja. Deus quer que você fique. Deus não quer que você saia. Jeremias comprou pela palavra concreta de Deus. Difícil para ele comprar, mas não era difícil para quem? Não era difícil para Deus. Digam glória a Deus. Porque tinha uma promessa de Deus em cima dessa compra. Tinha uma promessa de retorno, tinha uma promessa de restauração. Deus estava falando, Jeremias, vocês vão voltar, vocês ainda vão comprar nessa terra, vocês ainda vão vender nessa terra, vocês vão produzir, vocês vão progredir nessa terra. Aguenta o momento difícil. Os momentos difíceis vêm e nós dizemos assim, não é para mim. A crise no casamento vem e a gente diz assim, vou separar. Eu tenho que trocar de mulher porque essa não é a mulher da minha vida. Só que Deus está falando para você, segura, porque foi essa que eu te dei. Parece que não é, mas é. Ela está meio caidinha, mas é. Segura. Amém? Caiu até a caneta da irmã. Segure. Segura porque ela é essa. Pastor, será que é essa? Deus está falando que é. Jeremias olhou para aquele lugar e falou assim, isso não é de Deus não, hein? Só que era de quem? A palavra era de quem? Quem está entendendo, diga amém. Diga amém. Não solta não, hein? Deus está mandando te dizer, hein? Deus está mandando te dizer que nessa noite eu te digo eis. Ou é isso que eu te digo? Para você segurar, para você não soltar a bênção, para você segurar a terra que está parecendo que não vai render nada, mas essa terra vai produzir um bocado de fruto. Você está querendo abandonar a terra, mas Deus está falando para você não abandonar. Digam glória a Deus. Irmãos, tem gente que olha para a circunstância difícil, e acha a situação difícil, mas só que você tem que olhar nessa hora para o Senhor onipotente. Vocês têm que olhar para Deus. Igreja olha para Deus. Igreja não fica olhando para problema, igreja não fica reclamando de problema, igreja não fica olhando para crise, mas a igreja confia na transformação, a igreja confia na operação do grande poder de Deus, a igreja confia no Senhor. A igreja confia no Senhor. Maria recebe um anjo. Amém? E o anjo diz para ela, você vai conceber o Cristo. Maria diz assim, poxa, mas eu sou virgem. Como será isso se eu sou virgem? O anjo respondeu, igreja, para Deus não há impossíveis. Você não precisa saber como, você precisa crer. Você não precisa querer entender a profecia, mas você precisa crer. O anjo respondeu para ela a mesma coisa que nós citamos há pouco. Para Deus não haverá impossíveis. Digam glória a Deus. O que o Espírito Santo quer nos ensinar, pastor? Que essa declaração se torne prática na vida de vocês. Que vocês digam, para o meu Deus não há impossível. Eu não estou vendo, a situação para mim é paralisante, a situação para mim é constrangedora, a situação para mim é difícil, eu na minha visão não tem mais jeito, não tem mais saída, mas o Senhor está dizendo para você olhar para Ele, o Senhor está dizendo para você esperar que Ele vai fazer. O Senhor está dizendo para você entender que você é limitado, mas Ele não é. Amém, irmã? Digam glória a Deus. Pastor, esse Deus, Ele pode fazer. Jesus prega para o jovem rico, Ele fala assim para o jovem rico, vende tudo que você tem. Dá para os pobres. E me siga.
O jovem rico não entende, se entristece, abaixa a cabeça, dá um rodeio para lá, para cá e pensa assim: agora tem que sair fora, que ele mexeu no meu ídolo, que é a minha riqueza. Ele vai virando as costas devagarinho, olha para cima e sai andando. Diga glória a Deus. É assim que ele fez, igreja. Quando ele virou as costas, Jesus falou assim: olha, vem cá vocês, meus discípulos, chega para perto aqui para falar um segredo para vocês. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Por que, pastor, que Jesus falou isso? Aí Pedro falou assim: mas quem se salvará então? Sabe por quê? Porque o judeu achava que o rico era abençoado. Essa concepção do judaísmo, ela hoje está vigente na igreja dos últimos dias. Por quê? Porque a igreja dos últimos dias prega prosperidade. A igreja acha que o abençoado é quem tem o quê? Quem tem dinheiro. E Jesus provou que não é. Jesus falou o contrário: quem tem dinheiro que tome cuidado, porque dificilmente um rico entrará onde? No reino dos céus. É mais fácil entrar pelo fundo de uma agulha um camelo. Sabe por quê, irmãos? Porque o rico é autossuficiente. As pessoas que têm dinheiro, não todas, eu não estou generalizando, mas a maioria é o quê, pastor? Autossuficiente, não tem percepção de necessidade espiritual, acham que não precisam de Deus, elas não procuram Cristo, elas não procuram o Senhor. E se vocês forem ver essa passagem lá, Pedro perguntou: Senhor, mas quem pode salvar-se? Se o rico, nós aprendemos que os ricos estão salvos, nós aprendemos que os ricos são abençoados. Jesus falou: o que é impossível para o homem, as coisas que são impossíveis aos homens, são possíveis a Deus. Ou seja, vocês não podem fazer, vocês não podem se salvar. Eu, pastor Luiz Fernando, não posso me salvar, mas Deus pode me salvar. As pessoas podem olhar para mim e dizer: ele não se salva, ele não se salva nem em cima do altar, mas eu digo: o meu Deus tem poder para me salvar. É impossível para mim, aos meus olhos, eu olho para mim e vejo como, mas só que eu tenho que me agarrar com Jesus. Ao invés de eu ficar perguntando como, ao invés de eu ficar olhando para a minha natureza pecaminosa, eu tenho que me lançar aos pés de Jesus. É isso que eu entendi do Evangelho. Pastor, então quer dizer que o senhor não tem como se salvar. Jesus falou para Pedro: olha, para os homens, as coisas que são impossíveis aos homens, são possíveis a Deus. Ou seja, ninguém pode se salvar sem o poder de Deus. Não pode haver transformação, não pode haver cura, não pode haver libertação de situações que o homem não tem capacidade de realizar sem o poder de Deus. Então vocês vão se apegar com Deus. Nós não sabemos o que fazer, mas Deus sabe. Pastor, eu não sei o que eu faço. Mas eu digo, irmã, Deus sabe. Confie nele, espere nele, olhe para ele, ajoelhe-se diante dele, diga para ele que você não sabe, diga para ele que você não está vendo saída, diga para ele que a sua capacidade, ela se consumiu, mas que você confia nele. Toda a igreja diga: eu confio no Senhor. Digam amém. Você não sabe o que fazer, mas Deus sabe. Abre em João 6 agora para a gente finalizar. João 6, no versículo 1, eu vou ler para vocês entenderem só o tema. Eu não vou pregar essa mensagem, eu vou tirar dela o tema que é impossibilidade. Essa pregação é temática. Ela não é textual, é temática. Olha o que diz a palavra no capítulo 6. Deus disse, depois disso, melhor dizendo, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Digam glória a Deus. Que é o de Tiberíades. E grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos.
E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus levantou os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde, o quê? Compraremos pão para estes comerem. Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Digam glória a Deus. Às vezes tem perguntas que vêm no seu coração, só que Deus está experimentando você. Tem perguntas que você não sabe responder. Foi o que Deus fez com Jó. A Bíblia diz que, lá na passagem de Jó querendo entender o propósito de Deus, Deus falou: isso não cabe a você. Onde que você estava quando eu criei o céu, as estrelas? Jó não tinha resposta para Deus. As perguntas de Deus são testes de fé. Os enigmas, igreja, os dilemas que aparecem na sua vida: pastor, o que eu vou fazer agora? É um teste de fé. É um teste de fé. Você não sabe o que fazer, mas Jesus sabe, Deus sabe. Jesus sabia como iria alimentar aquela multidão, ele sabia, mas ele perguntou a Filipe: onde compraremos pães para dar-lhes de comer? Ele começa a experimentar você na pressão do seu problema. Olhe para mim, levante a cabeça. Deus vai experimentar vocês na pressão dos seus problemas. Na dor da senhora, ele está experimentando a senhora. Saia daqui entendendo isso hoje, irmã. A senhora chegou chorando aqui: pastor, Deus está me experimentando, mas eu vou ficar firme com ele. Diga glória a Deus. Você vai ficar firme. A senhora chorou muito, mas Deus está experimentando. Deus está experimentando. Ele conhece o dilema de cada coração. Ele conhece as dúvidas de vocês. Ele conhece, ele sabe o que vocês estão passando, mas ele faz a pergunta, ele faz uma pergunta invertida: como, onde que nós vamos comprar pães, porque tem muita gente? Amém? Deus quer levar você a entender que você não tem resposta. Deus quer levar você a dobrar o seu joelho aos pés dele, senhor Arimaldo, e perseverar. Ao invés de o senhor ficar querendo saber das coisas, persevera. Persevera. Deus queria que Filipe perseverasse. Deus queria que Filipe declarasse uma confissão. Deus está ensinando aqui que você não sabe, mas ele sabe. Você não tem resposta. Deus está ensinando aqui nessa noite que muitas coisas vão parecer estranhas, maravilhosas, difíceis para vocês, difíceis para mim, mas ele quer que nós venhamos a confiar nele. Ele quer ensinar isso nessa noite. Ele verifica a nossa fé, ele verifica se há confiança, ele toca para ver se você se toca. Peraí, eu não estou confiando em Deus, eu estou diante de um problema e eu não estou confiando em Deus. Deus está querendo que você ative a sua confiança. Irmãos, que haja confiança em vocês, que haja um nível de espiritualidade elevado nessa noite, na capacidade de Jesus Cristo. Você vai dizer: eu creio na capacidade de Jesus Cristo, eu estou mergulhado na minha impossibilidade, mas o meu Deus é grande, o meu Deus é poderoso, o meu Deus tudo pode, Ele é grandioso. Digam amém. Amém. Jesus perguntou a ele o quê? Repete aí para mim o versículo 5. Filipe, onde compraremos pão para estes, o quê? Filipe respondeu o que no 7? Leia para o pastor. Filipe, em vez de entrar para a fé, se afastou para o lado da razão. Começou a medir. Quanto de dinheiro que nós vamos precisar? Jesus perguntou isso. Jesus perguntou quanto que tinha. Jesus perguntou o quê? Onde?
Jesus não perguntou quanto, ele perguntou onde. O pior da gente é que, além da pergunta de Jesus, que é para nos trazer para a presença dele, que é para nos trazer para uma ação de perseverança, a gente se afasta mais e mais. Quem está entendendo, diga amém. Quanto mais você fica olhando para a circunstância e menos para Deus, mais você se afasta de Deus, mais você se afasta da solução. Amém, minha filha? Mais você se afasta da solução. Quando você está olhando para o problema, esse é o homem da minha vida. Invoquei com isso hoje. O que está vendo? Que desgraça é essa? O Espírito Santo sabe. Tem alguma coisa aí, tem um mistério nisso aí, hein? Tem um mistério nisso aí, senhor Imaldo. Digam glória a Deus. Esse é o homem da minha vida, pastor. Essa é a mulher da minha vida. Mas Jesus quer que você olhe para quem? Olha para ele é que confirma, hein? Ele é que sabe tudo, hein? Você está fazendo perguntas e não tem resposta. Você está perguntando como e não sabe como. Você está medindo e a medida não bate. Fez a pergunta onde? Ele disse 200 denários. Quer dizer, esse dinheiro não dá para comprar. Ou seja, o meu recurso é pouco. Não tem saída. Filipe calculou quanto iria custar, mas Jesus perguntou o quê? Onde compraremos? Pastor, o que o senhor quer dizer? O que Deus quer ensinar aqui? Que nós somos assim. Nós queremos medir tudo. Esse Filipe aqui, sou eu, pequeno na fé, vocês, pequenos na fé. Queremos medir tudo. Será que vai dar? Será que vai dar certo? Ou eu digo assim, não vai dar certo. Quando nós fazemos isso medindo, nós medimos com pessimismo. Fazemos de forma pessimista, fazemos com dúvidas. Esse é o problema que impede o crescimento espiritual da igreja. Porque tudo ela racionaliza, tudo ela faz uma continha. Não, pastor, mas eu já fui no médico, ele disse que o problema é no osso, porque a vértebra já roeu, já comeu a cartilagem e não tem mais jeito. Isso aí tem que enfiar não sei quantos pinos para ver ainda se vai dar certo. É melhor deitar no caixão. Com essa esperança aí, é melhor você deitar logo. Digam glória a Deus. Eu quero que vocês olhem para Jesus. Eu quero que quem está com impossíveis na vida aqui hoje, quem está passando por provação aqui hoje, ao invés de medir a sua condição, que você já chegou à conclusão que a sua condição é pouca. Você já chegou à conclusão que você não tem recurso. E você ainda mede de forma pessimista. Você ainda está cheio de dúvidas. E isso impede o seu crescimento espiritual. Quem está entendendo, diga amém. Mas você deveria lembrar de quê? Do quanto Deus é o quê? Grandioso. Nessa hora, irmã, a senhora deveria lembrar do quanto Deus é grandioso. Amém, irmã Ana? Nessa hora, a senhora teria que lembrar do quanto Deus é grandioso. Ao invés de você ficar dizendo, não tem jeito, não vai dar certo, pastor, não tem recurso, não tem saída, eu não tenho como resolver isso. O crescimento espiritual, ele vai só deteriorando. Porque a gente se bate de frente com uma barreira intransponível na nossa vida. E é assim. Faculdade difícil. Os jovens falam aí, não, vai tomar muito meu tempo. Eu vou ter que estudar demais para passar nessa prova. Mas a vitória só vem com esforço, irmão. A vitória só vem com dedicação, e a mesma coisa é a vida com Deus. Só tem resultado sobrenatural quando eu confio nele. Quando eu me lembro quanto o meu Deus é grande. Quando eu me lembro que o meu Deus é poderoso. Não é ficar convencido do que não pode ser feito, mas é ficar convencido de que o seu Deus pode todas as coisas. O meu Deus pode, pastor. Nós estamos acostumados a dizer, não vai dar certo.
Aí o que acontece? A situação piora, a situação se complica mais, você não pode lidar com tal circunstância, porque você já se deu por vencido. Realmente não tem sucesso, não tem futuro, não tem progresso, não tem resultado, por quê? Porque você se deu por vencido. Mas você é filho de Deus. Amém? É igual aquela pessoa que acorda de manhã, vê o sol quente, vê aquele céu claro, aí ela diz assim, hoje está muito quente, que calor desgraçado, miserável. Mas o sol lindo, mas diz, poxa, que calor, Aí quando fecha as nuvens, quando escurece tudo, que as nuvens fecham, acumula as nuvens, vai cair uma tempestade e vai inundar tudo. Olha tudo de forma negativa, não diz assim, não vai chover para molhar as plantas. Não, esse sol está bom para a gente poder fortalecer os ossos. É vitamina, diga glória a Deus. Mas a gente sempre tem um olhar pessimista para as coisas. Se tem sol, vai queimar. Se tem chuva, vai inundar. Eu nunca vejo as coisas de uma forma positiva. Eu nunca vejo dentro do propósito de Deus, do prisma do Senhor. Vocês têm que aprender a olhar com os olhos de Deus. Vocês têm que aprender a olhar com os olhos da fé. Pastor, vai queimar, vai inundar. Não, irmão. Chega de comentário negativo, chega de comentário pessimista, mas eu digo, todos vocês devem confiar sempre mais e mais no Senhor. Pode fechar a Bíblia. Vamos orar.